Carta à Igreja de Sardes. Essa história está em Apocalipse, capítulo 3, versículos de 1 a 6. João ouviu o som que rasga o silêncio da eternidade. A quinta carta. Ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sardes, em hebraico, significa os que sobreviveram. Conheço tuas obras. Tens nome de que vives, mas estás morto. Sardes, nome de vida, mas sem pulsar, está morta. Profeticamente, Sardes habita a era da Reforma Protestante, o brado da alma entre os anos de 1517 a 1759 d.C. Lá surgem os reformadores. Martinho Lutero, aquele que confrontou a Igreja Romana, questionou indulgências, purgatório, autoridade papal. Venda de indulgências, por que pagar à Igreja para obter o perdão dos pecados? Purgatório? Por que a necessidade de pagar pela remissão dos pecados? Vossa Santidade, por que as pessoas não podem ler a Bíblia? Com martelo e fé, pregou 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Sua pena fez tremer os pilares da tradição contra a opressão espiritual. Lutero ergueu a luz contra a vaidade, desenterrou o tesouro esquecido da palavra. João Calvino, sopro francês. A Bíblia é a única fonte infalível de autoridade para a fé e prática. Deus governa todas as coisas com poder absoluto. A salvação é um dom gratuito de Deus, não pode ser conquistada por obras. O culto não precisa de imagens, relíquias e rituais supérfluos. A fé cristã deve transformar a sociedade. Seu pensamento deu origem ao calvinismo. John Knox, chama escocesa. A oração é uma conversa sincera e familiar com Deus. Um homem com Deus é sempre a maioria. Vive em Cristo, morre em Cristo e a carne não temerá a morte. Nunca temi o diabo, mas tremo toda vez que subo ao púlpito. Se opôs à rainha Maria Stuart por colocar a autoridade papal e católica acima das escrituras. Lutou por uma igreja livre, regida por presbíteros, anciãos, e acendeu a tocha presbiteriana. Ele é lembrado como o pai da reforma escocesa. Sardes, palco do reencontro com a palavra, o tesouro escondido num campo de rituais. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e, pelo gozo dele, vende tudo quanto tem, e compra aquele campo. Lutero encontrou o tesouro, se desfez de tudo que tinha e comprou o campo. O campo era vasto, decorado de cerimônias, dogmas, latim e poder clerical. A palavra acorrentada nos porões da religião, escondida dentro dos mosteiros e conventos, dentro de uma organização religiosa, escondida no campo do interesse da religião. Foi libertada por sua pena bendita. A palavra, traduzida do grego ao alemão, deu voz ao povo, deu luz ao caminho. A fé, não mais vendida, agora proclamada. A luz se espalhou. Sobre a Europa, a verdade soprou a salvação, pela fé e não por obras vãs. Isso ecoou nos corações espalhados pelo mundo. O espírito de fortaleza do Senhor revelou o que o campo escondia, a palavra viva. Lutero lutou contra uma igreja que falava de Cristo, mas estava morta. 2 cristianismos, um morto e o outro vivo. A igreja do Senhor é viva, é cheia de luz.
Lutero foi declarado herege e excomungado pelo Papa Leão X, condenado como fora da lei pelo Edito de Worms. Mas recebeu proteção do príncipe Frederico, o sábio da Saxônia, e em 1521 se refugiou em uma fortaleza, o castelo de Wartburg, na Alemanha. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus, socorro traz e proteção. Lutero viveu no castelo disfarçado como Cavaleiro Jorge por cerca de 10 meses. Traduziu a verdade, salvação mediante a justificação pela fé, e defendeu o livre acesso à Escritura. Sardes representava a necessidade de romper com a idolatria religiosa e voltar à palavra pura. O espírito de fortaleza guiava Lutero, o mesmo que agora clama: Saia da tradição vazia, do protestantismo sem chama. Compreenda o tempo. O tempo do breve. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. A crise que houve na igreja de Tiatira viveu doutrinas corrompidas, e na igreja de Sardes revive. Igrejas que parecem vivas, mas estão secas, mortas. Ainda assim, há remanescentes, os restantes, fiéis que não se dobraram, que não vestiram as vestes da morte. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te. E, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. A recomendação do Espírito de fortaleza do Senhor é lembrar, guardar, arrepender-se, vigiar, pois o Senhor virá. A Sardes, Jesus disse: Algumas poucas pessoas não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco. A promessa ainda ecoa. O vencedor será vestido de branco e seu nome não será riscado do livro da vida. A palavra ainda brilha. Ainda há tempo. Dos escombros da tradição surge a verdade, um chamado. Como Lutero, somos convidados a cavar, a buscar a essência, não a aparência. O espírito de fortaleza ainda sopra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.